Oi gente, graça e paz de Cristo, bem-vindos ao canal Cristo em Evidência, eu sou a Mirlis e hoje, mais uma vez, nós iremos dar continuidade à série de personagens bíblicos. E hoje iremos falar um pouco sobre a vida do apóstolo João, conhecido como discípulo amado de Jesus, o apóstolo do amor. E aí nós vamos já entender o porquê disso, certo? Bem pessoal, João era filho de Zebedeu. E quem era Zebedeu? Zebedeu era um famoso pescador daquela época, certo? Tinha alguns empregados, era bem sucedido no ramo da pesca. E João era irmão também do apóstolo Tiago, certo? E ambos eram pescadores. E o interessante é que eles dois eram conhecidos como sendo os filhos do trovão, certo? Eles eram assim chamados por Jesus pelo fato de terem uma personalidade muito forte, terem pessoas sanguíneas, certo? De quererem resolver logo as coisas de imediato. Assim como Pedro, João e também Tiago eram pessoas muito sanguíneas. E aí nós vemos no decorrer da trajetória bíblica, da vida deles, a história deles, que eles tiveram um caráter bastante trabalhado por Jesus, certo? E aí, galera, algo bastante interessante a respeito do apóstolo João é que ele ficou conhecido como sendo discípulo do amor, o discípulo amado de Jesus, o apóstolo do amor, certo? E aí ele escreveu especificamente 5 livros no Novo Testamento. Dentre eles, o Evangelho de João, a primeira, a segunda e a terceira carta de João e o livro de Apocalipse, certo? A respeito do final dos tempos. E algo que é bastante interessante frisar com vocês é que o Evangelho de João, diferentemente dos evangelhos sinóticos, falam a respeito de Jesus de uma forma bastante divina, certo? Como assim? João utiliza termos como o pão da vida, a água viva, a videira verdadeira, o bom pastor, o caminho, a verdade, a vida, enfim, ele fala a respeito de Jesus de uma forma bastante divina, certo? Ele fala a respeito de Jesus de forma reiterada a respeito da sua figura como Deus, do seu poder, da sua soberania, certo? Da sua glória como sendo o Filho de Deus. Isso é bastante interessante. Não que os outros evangelhos não falem disso, eles falam. Só que João fala de uma forma mais reiterada, mais enfática a respeito da divindade de Jesus, certo? E aí, gente, a minha passagem favorita encontra-se no livro de Apocalipse, certo? E aí eu vou ler com vocês. E eu quero que vocês observem, prestem bastante atenção à forma como João fala a respeito de Jesus, certo? Do Jesus glorificado. Observem só. A visão de Jesus glorificado. Apocalipse 1, dos versículos 9 ao 20. Que diz assim, ó. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz, como voz de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltando vi 7 candeeiros de ouro. E no meio dos candeeiros, um semelhante ao filho do homem, com vestes talares, cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram alvos como a neve, como a alva lã. Os olhos como chamas de fogo. Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. A sua voz era como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, porque eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, eu estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, as que são, e as que hão de acontecer depois destas.
quanto ao mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, e as 7 estrelas são anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Olha só, pessoal, aqui o apóstolo João, ele fala de uma forma tão maravilhosa e tão sobrenatural sobre o Jesus glorificado que nós ficamos assim pensativos, imaginando como realmente ele é. Ele fala que ele tem cabelos alvos como a neve, alvos como a lã, olhos como chamas de fogo, cintos de ouro, pés como de latão reluzente, como de bronze polido. Olha só a majestade, a glória desse Deus. E aí é interessante porque no livro de Apocalipse ele vai falar a respeito do final dos tempos, certo? A respeito dos eventos escatológicos, a respeito do fim do mundo, da vinda de Cristo, de como será o reinado do anticristo, enfim, sobre vários aspectos bastante interessantes que nós como cristãos devemos saber e conhecer a respeito disso, certo? E aí, gente, a causa da morte do apóstolo João, certo? Antes de sabermos sobre a causa da morte dele, é preciso entender a respeito de um fato bastante curioso e milagroso que aconteceu com a vida desse homem de Deus. O que aconteceu, Mirlis? Bem, João, quando estava pregando o Evangelho de Cristo, testemunhando Jesus ressurreto, João foi condenado à pena de morte em uma panela de óleo fervente, isso pelo Império Romano. Só que João milagrosamente não se queimou. E tendo acontecido isso, na época do imperador Domiciano, imperador de Roma, João foi mandado para o exílio na ilha de Patmos, ou seja, ele foi banido para a ilha de Patmos, uma ilha grega que ficava no Egeu Meridional, perto da Turquia, certo? Perto do mar Egeu, que fica na Turquia. E aí, galera, acontece que João, ele é mandado para ser banido, para ser exilado nessa ilha, onde ficavam os piores prisioneiros, os prisioneiros mais perigosos e mais ameaçadores para o Império Romano. E lá ele teve a revelação do livro de Apocalipse, até porque na época ele era o único apóstolo vivo, certo? E acontece que após a morte do imperador Domiciano, João, ele volta para Éfeso, certo? Com a ascensão do imperador Marco Nerva, que era o imperador do Império, o novo imperador do Império Romano, e aí lá em Éfeso, na Turquia, ele morre de causas naturais. E João, ele faleceu aproximadamente com seus 94 anos de idade, em 103 depois de Cristo. E aí algo bastante interessante que eu quero frisar com vocês é que o apóstolo João, quando ele começou a seguir Jesus Cristo, ele tinha por volta dos seus 20 anos de idade, ele era bem jovem, bem novo mesmo. E quando Jesus morreu, ele tinha aproximadamente os seus 24 anos de idade, certo? E se nós realmente fizermos os cálculos, a quantidade de dias, de anos que ele realmente viveu, somados com o tempo que ele seguiu Jesus, dá exatamente 94 anos, certo? Isso aí é bem interessante. Gente, João esteve em bastantes momentos importantes na vida de Jesus, certo? João, assim como Pedro e Tiago, era muito próximo de Jesus, era bastante chegado a Jesus. E Jesus tinha um carinho, um amor especial por esse discípulo, por esse apóstolo, porque João ele era muito zeloso com as coisas do Senhor. E aí ele esteve em momentos importantes, como na ressurreição da filha de Jairo, quando Jesus estava no jardim do Getsemane e na transfiguração de Jesus, certo? Ele esteve nesses 3 momentos bastante importantes da vida de Jesus. E aí, gente, João, assim como Pedro, como Paulo, deixou um grande legado. E você percebe realmente o que é sofrer pela causa de Cristo. João fala, em Apocalipse, eu estou aqui em Patmos porque eu estou aqui pelo testemunho de Cristo. E ele é bem claro, bem enfático quanto a isso. Então, pessoal, para finalizar esse vídeo, quero dizer a vocês que nós temos que realmente valorizar a palavra de Deus, valorizar o cristianismo e buscar viver para a glória de Deus, em santificação, em purificação, sempre lembrando dos grandes feitos que esses servos de Deus fizeram, certo? E era basicamente isso. Se você ainda não é inscrito no meu canal, inscreva-se aqui no botão inscrever-se, ative as notificações,
Curta, comente, compartilhe, certo? E me ajude aqui no canal Cristo em Evidência. Que Deus abençoe a sua vida maravilhosamente. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.